Com a palavra, a professora Kátia Regina Penteado Casemiro, ilustríssima parlamentar dos formandos do curso de Ciências Biológicas Bacharelado. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil aqui. Ainda sendo a última, é mais difícil ainda. Bom, gostaria de cumprimentar os nossos superiores e os padrinhos que se compõem a mesa. Gostaria também de cumprimentar os nossos amigos professores e professoras, que como uma grande equipe também são responsáveis pela formação de todos vocês. Gostaria de cumprimentar os pais e os amigos que aqui estão, que por sinal, a vista daqui é belíssima. Parabéns pela felicidade de vocês e pelo orgulho. E também gostaria de cumprimentar a todos os formandos e os meus afilhados. Pessoas humanas, é assim, né? Pena que a gente não pode fazer um círculo aqui. Mas eu poderia passar a noite inteira dizendo para todos e todas a felicidade que eu tenho e o orgulho de ter aprendido muito com vocês. Porque, na verdade, fui eu que aprendi. Então, eu gostaria muito de tomar lugar ao meu discurso um caos, porque a gente não contava casos, né? Nós contávamos causos, vocês lembram? E não poderia ser diferente. Então, eu gostaria, diante de tudo que tem acontecido no nosso planeta, eu peço a permissão de compartilhar, peço a vocês a permissão para compartilhar com todos e todas que estão aqui hoje uma história, uma pequena história, pensando na maior crise que a humanidade tem passado em toda a sua história. Não é crise econômica, não é crise política, mas é crise dos valores éticos e morais. E isso, consequentemente, atinge a natureza. Então, se vocês tiverem um pouco de paciência, eu gostaria que vocês refletissem comigo. E é importante dizer, vamos ver se vocês lembram disso. Eu falo alto para eu ouvir. Vamos lá. O nome da nossa pequena história chama Teste de Integridade. Há muito tempo, houve um mestre que vivia em um templo arruinado, em companhia de grande número de discípulos. Todos sobreviviam graças às doações de esmolas recebidas dos moradores de uma cidade próxima. Os discípulos, insatisfeitos com a situação, começaram a reclamar as péssimas condições do templo. Um dia, o mestre chamou todos para uma reunião e propôs o seguinte: pessoas humanas, nós devemos fazer uma reforma geral no templo. Mas como nós ocupamos somente com estudos e meditações, não sobra tempo para trabalhar e arrecadar dinheiro que precisamos. Assim, eu pensei que numa solução simples e gostaria de saber se posso contar com todas e todos vocês. Os discípulos ouviram com atenção enquanto o mestre lhe disse: cada um de vocês deve ir para a cidade e roubar bens que poderão ser vendidos para arrecadação de dinheiro. Desta forma, poderemos fazer uma boa reforma em nosso templo. Os estudantes ficaram espantados com a sugestão do mestre, a quem todos julgavam um verdadeiro sábio. Mas desde que todos tinham por ele grande respeito, não fizeram nenhum protesto. E o mestre disse logo a seguir, de modo bastante severo: como estaremos cometendo atos ilegais e imorais e não quero manchar nossa excelente reputação, solicito que só roubem quando ninguém estiver olhando. Não quero que ninguém seja apanhado em flagrante. Quando o mestre se afastou, os discípulos discutiram um plano. É errado roubar, disse um deles. Por que nosso mestre nos pede para cometer este ato? Outro respondeu em seguida: isso permitirá que possamos reformar o nosso templo. Por uma boa causa. Dessa forma, todos concordaram que o mestre era sábio e justo e deveria ter uma boa razão para fazer tal pedido. Assim, logo partiram em direção à cidade, prometendo que fariam tudo às escondidas para não causar a desgraça do templo. Todos os estudantes foram para a cidade,
O mestre se fez de desentendido e pediu ao garoto que se explicasse melhor. E ele disse com firmeza: aonde quer que eu vá, eu sempre estarei olhando para mim mesmo. Meus próprios olhos irão me ver roubando e minha consciência registrará no fato. O sábio mestre abraçou o menino com um sorriso de alegria e disse: eu só estava testando a integridade dos meus estudantes, e você foi o único que passou no teste. Após muitos anos, aquele garoto se tornou um grande mestre. Sem dúvida nenhuma, quando uma pessoa é íntegra, tem acima de tudo responsabilidade com a própria consciência. A verdadeira integridade jamais se submete por saber que os fins não justificam os meios. Como ocorreu com o lendário Robin Hood, que roubava dos ricos e dava aos pobres. Ademais, não há nada que possa justificar ao íntegro a perda de sua integridade, de sua dignidade, da sua honradez. E finalizando, lembrando Paulo, o grande apóstolo de Jesus, compreendia bem o que significa um homem honrado ao dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que Deus abençoe vocês e que vocês sejam sempre íntegros, porque as provas virão, mas quando vocês passarem por ela, vocês vão saber como se comportar, porque vocês têm a base. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada.